Fala galera da FECIP, tudo bem? Aqui quem está falando é o Cristiano, da turma N2412, do pessoal de informática do segundo período. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre desenho técnico, tá? Essa janela que vocês estão vendo aí é o nosso programa, que a gente vai falar no nosso vídeo, tá? A gente vai falar um pouco sobre folhas e carimbo, tá? As ferramentas que podem ser tanto no papel quanto no programa, no computador. Alguns elementos de desenho, como o segmento de reta, semi-reta, essas coisas. As projeções, tá? Cavaleira, isométrica. E as plantas, que são uma visão de como vai ficar o nosso projeto quando ele estiver construído, finalizado, né? Nós temos a planta baixa, os cortes, a fachada, a situação e a elétrica, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre as folhas, né? O padrão ISO 216, né? Quem nunca ouviu falar do A4, né? Como estabelecer o padrão A, né? O padrão A é estabelecido de acordo com o seu principal formato, que é o A0, tá? O A4 não é o principal é o A0, tá? Por que o A0? Porque o A0 tem exatamente 1 metro quadrado, tá? Se você multiplicar as medidas do A0, largura e comprimento, ele vai dar exatamente esse valor, tá? Nós temos aí o A0 com 1189 milímetros vezes 841 milímetros, tá? E por que essa razão? Porque é uma razão de raiz de 2 por 1, tá? Como vocês estão vendo aí no slide, tá? E os outros formatos, como é que são feitos os outros formatos? É só você pegar o A0 e dividir sucessivamente por 2, tá? A0 dividido por 2 é igual a 1. A1 dividido por 2 é igual a 2, tá? E os padrões série B e série C? Bom, os padrões B, ele é uma série geométrica dos padrões A, tá? Como assim dos padrões A? Você precisa pegar um valor do A e multiplicar pelo valor inferior do padrão A e tirar a raiz dessa multiplicação, tá? E o padrão C? O padrão C ele utiliza o padrão B e o padrão M, com a mesma operação, uma média geométrica, tá? Só que utiliza os dois padrões para fazer a série C, tá? Ah, mas qual a folha que eu uso para fazer o meu desenho? Isso depende, tá? Você tem que saber o que você vai desenhar para poder encaixar esse seu desenho na folha. A sua folha tem que estar adequada ao seu desenho. Não pode ser muito grande nem muito pequena, porque senão não cabe, tá? A sua folha tem que estar de acordo com o seu desenho, tá bom? Então, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre carimbo, né? Muita gente tem dúvidas sobre qual carimbo usar, né? Então, os carimbos no formato A4, que é esse maior que você está vendo aí, eles são usados geralmente para legalização, quando tem algum projeto que vai ser legalizado, tá? Nesse caso, você precisa ter a assinatura, você precisa ter todas as informações dos outros carimbos, porém com campo e especificações do seu projeto, tá? Posso usar os outros carimbos? Não é aconselhável, tá? Os outros carimbos são usados para construção, basicamente para construção, para o técnico ver o que vai ser feito, o que não vai, que vai ser usado, o que não vai ser usado, tá? Que é esse carimbo superior na direita, no canto superior direito aí. Geralmente esses carimbos são usados para construção, tá? E o carimbo do inferior direito, do campo direito, esse carimbo é usado para escolas, tá? Só para aprendizado, tá? Todo carimbo tem que conter nome, tá? No caso do aluno, tem que conter escala, tem que conter informações sobre o projeto,
tem que conter número da folha. Se tiver mais de uma folha, tem que conter o número da folha e a quantidade de folhas, tá? Se for um carimbo de projeto para cliente, tem que conter o nome do cliente, o nome do engenheiro, do arquiteto, do escritório que está fazendo aquele projeto. Tem que ter o título do projeto, né? Tem que ter a data do projeto, a revisão, tá? E se foi aprovado ou não. Esse conceito de aprovação é relativo, que depois pode conter ou não, tá? É isso. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de desenho, né? Como a gente está falando de informática, a gente tem as ferramentas são voltadas para a arquitetura, tá? Para a construção civil. Tá? No caso aí nós temos o compasso, muito utilizado para fazer silhueta da porta, tá? Ou aquela seta do corte redonda, mais para frente a gente vai ver também. Temos o escalímetro, né? Que para medir diferentes medidas de acordo com a escala, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 25. Temos os esquadros, que são usados para fazer retas perpendiculares ou retas paralelas, tá? Temos os nossos gabaritos, que são desenhos pré-prontos, do tipo bloco. Em vez de você ficar sempre desenhando a mesma coisa, já está pré-fabricado ali essa silhueta, né? Que é usada nos desenhos, principalmente de arquitetura. Tá? Temos a régua T, que ela é usada para fazer linhas horizontais ou verticais de acordo com a mesa que você está usando. No caso, tem que ser uma mesa quadrada, tá? Ou retangular, né? Temos os tipos de lápis ou lapiseira, né? O padrão B, ele é um padrão, como vocês estão vendo aí, ele é usado mais para uma cor negra escura, tá? Quanto mais esse padrão sobe, que é o 7, o 8, por aí vai, mais escura é essa cor, tá? E quanto mais baixo, mais clara ela é. O padrão H é um padrão de dureza, de risco, capacidade de risco, tá? Que a gente chama de hardness, tá? Quanto mais evoluir o número 3, 4, 5, mais duro ele é, tá? E o HB, que é um padrão meio termo entre esses dois. Tá? Geralmente é o padrão usado por estudantes nas escolas, tá? E o padrão F é um padrão de ponta fina, tá? E a borracha? Qual borracha que a gente deve usar, né? Geralmente essa que está aí, a borracha branca, porque ela tem pouca capacidade de rachar o papel, de rasgar o papel, né? E também ela gera pouco grumo, que a gente fala, são aquelas farpas quando a gente apaga o papel, tá? Então, gente, agora nós temos as ferramentas de informática, né, para desenho, desenho arquitetônico no caso, né, que é o nosso curso de informática voltado para arquitetura, como eu já disse, né. Nós temos aí o AutoCAD e o Revit, tá? Esses são os dois principais, que eles são softwares da Autodesk, tá? Os dois são muito usados, tá? Então, qual a diferença entre os dois? Então, o AutoCAD ele é mais voltado para desenho formato de linha, de layers, que a gente fala, né? E o Revit ele é mais analítico, tá? Ele pega essas informações, faz cálculos e desenvolve documentos para você, entendeu? Essa é a principal diferença. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui do AutoCAD para vocês. Vou tentar pegar aqui. Aqui, o AutoCAD, ele é composto de linhas. Aqui tem uma linha, aqui tem outra. Opa. A gente trabalha sempre com linhas, tá?
e olha a ideia do que dá para fazer com ele. Um prédio, né? Pode selecionar as linhas e mais. Nós temos a porta. Beleza? Passar para o próximo tópico? Beleza. Bom, eu queria falar um pouquinho agora com vocês sobre cota e alguns tipos de linha, tá? A cota ela é usada para indicar a medida, ou seja, o tamanho de alguns elementos no desenho, tá? Como vocês podem ver, esse cilindro que você está sendo representado aí do lado esquerdo, ele tem um comprimento de 12,5, tá? 12,5. Que no caso pode ser qualquer medida, pode ser centímetro, pode ser milímetro, pode ser metro, pode ser qualquer coisa. Isso tem que estar indicado, tá? Ou pelo carimbo ou no próprio desenho, tá? Está lá indicado medidas em metros, medidas em milímetros. Mas isso também pode ser reconhecido pelo padrão o padrão de desenho que eu estou usando. Se é na indústria, se é na construção civil, o tipo de lugar que eu estou usando o desenho, né? A construção civil usa muito centímetros, tá? E a indústria usa muito milímetro, tá? Isso varia de lugar para lugar também, tá? Quanto aos tipos de linha, na arquitetura, nós temos a linha grossa, né, que é indicada para arestas e contornos, geralmente para indicar a parede onde está sendo cortada a casa na planta baixa, a 1,20 do chão. As linhas de corte na planta baixa, tá? Que são o ponto e o traço, ponto e traço, ponto e traço. As linhas tracejadas estão indicando alguma coisa que não está visível, como uma escada, por exemplo. Existem linhas de Ashura, que são linhas mais fininhas, que tem muita linha para ser desenhada, então você faz ela mais fininha para que não seja tão gritante aquela linha, entendeu? Existem as linhas de ruptura também, que quando um elemento no desenho é muito longo para ser representado na folha, você tenta só encurtar ele para que ele não seja totalmente representado. E quando você tem uma fundação muito longa, você simplesmente corta ela e deixa só esse encurtamento sendo representado, porque ela é muito longa, então ela não precisa ser representada no todo, tá? Vamos para o próximo slide aqui. Nós temos também agora as perspectivas, tá? Eu tinha falado da isométrica da cavaleira, mas também tem a cônica, tá? A isométrica, ela usa uma angulação em relação à linha horizontal, tá? E essa angulação pode ser de vários valores, tá? Pode ser 30-30, pode ser 30-60, 45 graus, tá? A cavaleira, um dos ângulos que ela possui é sempre zero, tá? Em relação à linha horizontal, sempre zero. E a cônica, ela usa linhas, tipo um cone mesmo, que ela vai, em relação à linha horizontal, que você está vendo aí no desenho, ela usa o ponto de fuga para representar esse desenho em 3D, como está sendo mostrado aí no desenho. Bom, vamos falar um pouquinho de projeções. Nesse primeiro quadrinho aí a gente tem a projeção ortogonal, tá? Que é representada pelas faces ortogonais do desenho 3D, tá? Eu tenho vista superior, vista frontal, vista lateral, vista traseira, tá? Tanto nesse desenho de cima como nos dois de baixo, tá? A outra projeção é a do diedros, tá? Que é usada na geometria descritiva. Ela usa o diedro, que são esses dois planos aí, e a épora, tá? Que é uma representação 2D do plano 3D,
que é usada nos diedos, tá? Só para finalizar essa parte de projeção e perspectiva. Bom, vamos começar agora com as plantas, tá? A planta baixa, ela geralmente é utilizada na arquitetura e na engenharia, tá? Ela é utilizada principalmente para mostrar o layout, ou seja, a posição dos cômodos, das pias, das louças, das portas, das janelas. Como vocês podem ver aí, tem o dormitório, a sala de estar, banheiro, cozinha, tem as paredes, representação, tudo com medida. Tá? O corte é uma representação vertical da planta baixa. Na planta baixa nós temos uma linha, que é chamada linha de corte, e que ela indica a direção do corte, e nesse caso aqui está para a esquerda, acho que para a esquerda, acredito eu, da planta baixa, certo? Próxima planta, nós temos a fachada. A fachada ela vai mostrar a face do prédio ou da sua casa, vista de fora. A planta de elétrica ela vai mostrar os conduítes, os fios, as tomadas, as luminárias. Os fios, que também podem ser tanto de terra, de retorno, de neutro, os interruptores, a potência deles. Essa tomada, por exemplo, a tomada toda escura representa uma tomada a 2 metros de altura. A tomada semi-escura, com uma parte branca e uma parte negra, ela é representada a 1,20 m de altura. E a tomada toda branca é a tomada a 30 centímetros do chão. Tá? Lembrando que toda tomada é representada por um triângulo. Certo? As lâmpadas são representadas por círculos no centro dos cômodos. Bem? E os fios pelas linhas. Tá bom? É isso, gente. Vamos encerrando o vídeo por aqui. E espero que essa FICIP tenha sido boa para todo mundo. E é isso. Valeu, obrigado por tudo.